personne extraordinaire. Tu as une capacité différente des autres. Ne restez pas. Tu as beaucoup demeuré derrière les gens. Tu as beaucoup demeuré derrière les tentes des personnes, mon frère. Il faut tailler ton propre chemin. Il faut tailler ton propre chemin. Taille ton propre chemin, mon frère. Établis ta propre tente. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de bénéficier de tes capacités, de tes talents. Tu as beaucoup demeuré derrière les gens. Lève-toi, mon frère, prends courage. Trace ton propre chemin. Établis ta propre tente. Car il y a tant de personnes que Dieu a préparées à travers toi, qu'ils soient guéris, qu'ils soient bénis. Mais pourquoi tu restes toujours derrière les gens? Pourquoi tu ne crées pas ton propre chemin? Dieu t'a appelé pour libérer la gloire, sa gloire dans ce monde. Taille ton propre chemin, trace ton propre chemin. Tu es quelqu'un dans la société. Tu as des capacités différentes des autres. Lève-toi, mon frère, prends conscience. Le peuple congolais, levez-vous. Révolutionnez-vous. Révolutionnez-vous. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toi. L'Éternel t'a appelé pour vivre de progrès en progrès et de succès en succès. Tu n'es pas appelé pour vivre l'échec, mais tu es appelé pour vivre la grandeur, le bonheur. L'Éternel a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Regardez là où Dieu t'a pris. La plupart des héros que Dieu a appelés sur la terre, ils étaient des hommes nés d'une famille pauvre. Ils étaient des gens qui n'ont pas de capacité intellectuelle. Mais Dieu ne les regardait pas comme il était. Oh, de la capacité. Oh, de la famille humilde, humble dont ils étaient. La plupart des personnes que Dieu a établies, l'Éternel les a appelés pour vivre le succès en succès et le progrès en progrès. Mais ils étaient d'une famille modeste, d'une situation néfaste, critique. Mais comme ils avaient un destin puissant, et une destinée puissante, un destin puissant, alors ils se sont révolutionnés par rapport au courage dont ils avaient. Et ils ont manifesté, ils ont libéré la gloire qu'ils avaient en eux au monde. Et ils ont laissé l'histoire. Lève-toi, mon frère. Trace ton propre chemin. Taille ton propre chemin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as des capacités différentes des autres. Tu as assez demeuré derrière les gens. Les problèmes des Congolais, le peuple congolais, les Congolais sont là seulement pour valoriser des facilités. Vous allez m'excuser ce que je peux dire. Le peuple congolais, c'est un peuple sans caractère. La plupart, sur 70, c'est 100%, le peuple congolais sont des peuples avec des capacités, des grandes capacités. Mais plusieurs d'eux sont distraites. Regardez comment les étrangers ont envahi le pays. La RDC est envahie par les étrangers, par les occupants. Mais par la manque de caractère, aujourd'hui, les propres fils du pays sont dans la misère. Ils travaillent derrière leurs oppresseurs. Toujours dans la misère. Tout cela c'est quoi? C'est par la manque de courage. C'est par la manque de prendre conscience. Si Dieu t'avait donné cette terre, la République démocratique du Congo, la RDC, c'était pour que tu puisses libérer sa gloire et non laisser les occupants envahir nos territoires. Lève-toi, mon frère. Vous savez, au moment où ton caractère n'est pas digne d'un enfant de Dieu, c'est difficile pour libérer la gloire de Dieu là où Dieu est établi. Je dis ceci. Au moment où ton caractère n'est pas digne d'un enfant de Dieu, c'est difficile pour libérer la gloire de Dieu dans la société où tu es. Tout un enfant de Dieu a le même dénominateur commun comme Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les trois personnages qui ont manifesté la gloire de Dieu au milieu de ses contemporains,
dans la société dont Dieu les avait établis, c'était à cause de quoi? Parce qu'ils savaient de ce qu'ils étaient devant Dieu et devant le monde. Si aujourd'hui tu vis dans la misère, derrière les gens, dans le malheur, c'est par rapport à ce que tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es. Tu veux toujours rester derrière les gens. Mon frère, tu as demeuré plusieurs temps devant les gens. Trace ton chemin, taille ton destin. Le jour où tu prendras conscience que Dieu t'a appelé pour libérer la gloire dans ce monde, tu regarderas derrière, tu diras: oh mon Seigneur, j'avais beaucoup perdu mon temps. J'ai perdu mon temps, mon frère. La personne dont tu es en train d'envier, lui aussi il a taillé son chemin. La personne qui est à ta droite ou à ta gauche, dont tu envies, lui aussi il a taillé son propre chemin seul avec le ciel, seul avec son Dieu. Mais pourquoi tu restes toujours derrière les gens? Cet homme de 33 ans, 38 ans, qui était toujours dans la piscine de Bethsaïda. Quand l'ange descendait agité de l'eau, lui il était toujours là. Les autres descendaient dans l'eau, il se levait, il sortait dans la piscine, guéri. Mais lui, il était toujours là pendant 38 ans. 38 ans. Derrière les gens. Voir les merveilles des gens. Voir les miracles de Dieu à travers d'autres personnes. Pendant 38 ans, il était toujours là. Demander, manger derrière les gens. Sans savoir que lui aussi, il avait la capacité de croire au don de Dieu, au don de miracles, au don de la prophétie, au don de la bénédiction, au don de la prophétie, au don de la prophétie. Au don des miracles, don de la guérison, parole de connaissance, la prospérité. 38 ans, tu es toujours là, voir le merveille des autres, mais toi tu restes toujours dans le même endroit. Mon frère, lève-toi, prends courage. Trace ton propre chemin, mon frère, ma soeur. La personne que tu es en train d'envier, lui aussi, elle a taillé son propre chemin, son propre destin. Tu as le courage, tu es courageux et tu es courageuse. Lève-toi, prends conscience, mon frère. Dieu t'a appelé pour libérer sa gloire dans ce monde. Car Christ t'a transféré sa gloire. Il a dit: je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous avons reçu la gloire de Dieu en nous. Mais c'est à nous de montrer cette gloire au monde. Dieu t'aime. Il a des bons projets pour toi. Il veut de toi. Il veut que tu libères sa gloire dans ce monde. Mais amando, o mundo te olha com a nova olhada. O mundo tem que te olhar de uma forma diferente. O mundo precisa de aproveitar nossas potenciais. Você tem uma potencialidade que o mundo precisa. Você tem uma capacidade sobrenatural em que Deus quer para que você demonstre esta capacidade no meio do mundo. Porque Cristo falou o seguinte no livro do João capítulo 17, começando no versículo 20 até 22. Ele disse que eu transmiti nele a glória que tu me tens dado. O mundo tem que começar a te ouvir de uma forma diferente de onde que você anda. Na sociedade que você atua, o mundo tem que te olhar de uma olhada nova. Por quê? Porque você foi chamado na terra. Você tem um chamado de demonstrar, de liberar a glória do Senhor na sociedade de onde que você está, de onde que você se encontra, de onde que você trabalha, na tua família, na tua igreja. Deus te estabeleceu, Deus te chamou para você liberar a glória do Senhor no meio do seu contemporâneo, no meio do seu conterrâneo. Você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa especial que vive debaixo da transferência gloriosa divina.
Bem amado, eu estou a declarar para alguém neste momento que está me acompanhando. Você não é qualquer pessoa cá na terra. Você não é qualquer pessoa na sua família. Você não é qualquer pessoa na tua igreja. Você não é qualquer pessoa na tua empresa. E você é uma pessoa gloriosa, em que Deus te chamou para você manifestar a sua glória no meio do mundo. No meio do mundo. Toma consciência. Levanta-te de onde que você está. Se ainda não tem pessoa que poderia revolucionar este mundo, pela sua coragem e demonstrar a glória do Senhor no mundo, mas você é uma dessa que Deus escolheu para você demonstrar a sua glória no meio do mundo. É por isso, bem amado, Deus tem um bom propósito pela sua vida. A sua aquisição determina o que você faz. Toda a atividade que você tem na tua mão, em que vai determinar a glória do Senhor. Muitas pessoas esperam de fazer grandes coisas através das outras pessoas, sem sabendo que ele tem capacidade diferente, ele tem dom dentro dele, que ele deve valorizar aquele dom para que a glória do Senhor seja liberada no meio da sua sociedade, no meio do seu mundo. A sua aquisição determina a sua contribuição na obra do Senhor. Eu disse a sua atribuição. Perdão, a sua aquisição determinará a sua contribuição na obra do Senhor. O que você tem na mão, como um chamado de Deus, como um homem servo de Deus, todas as atividades que Deus colocou na tua mão, é isso que vai te colocar, vai te dar uma posição gloriosa no meio do mundo. Quando você espera sempre ser ajudado ou ajudada, você está passando o seu tempo em vão. Deus chamou o Gideão, ele falou: valente herói. Gideão falou: quem sou eu? Eu nasci numa família pobre. Eu sou um jovem que nem tem palavra na boca boa. Deus falou: não fala isso. Eu que te escolhi. A cada momento que você se ignorar diante a sua sociedade, você se desvaloriza diante do seu povo. É naquele momento em que você está a minimizar a glória do Senhor que está dentro de você. A pessoa que poderia mudar a história deste mundo ainda não nasceu, mas você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a história da tua sociedade por causa de que? O dom, a glória do Senhor que você carrega dentro de você. Há muitas pessoas que marcaram a história do mundo. Foram as pessoas do tamanho pequeno. Não foram as pessoas que tinham muitos diplomas. Não foram as pessoas que estudaram nas grandes faculdades. Não eram as pessoas cultas. Não eram as pessoas muito inteligentes. Mas eram as pessoas predestinadas para liberar a glória do Senhor no meio do seu povo. Porque em cada geração Deus sempre prepara as pessoas bem especificadas para liberar a glória do Senhor no meio do seu conterrâneo. Quem sabe, talvez é você, esta mulher que Deus preparou para você liberar
A glória do Senhor na sua família. A glória do Senhor na sua igreja. A glória do Senhor no seu mundo. A glória do Senhor na sua sociedade. Quem sabe, talvez você é aquele homem que Deus escolheu, Deus o chamou para você liberar a sua glória na sua família, a sua glória na sua igreja, a sua glória na sua sociedade ou na empresa em que você se encontra. Bem amado, o limite da sua recepção determina o limite da sua transformação. Eu repito, o limite da sua recepção determina o limite da sua transformação. Tudo que você tem na mão é isso que vai determinar a sua transformação, a sua maneira de atuar na sua sociedade, a sua maneira de atuar no meio do seu conterrâneo, nos seus conterrâneos, no meio do seu povo. A capacidade que Deus colocou em você é isso que vai determinar a transformação gloriosa em que você vai liberar no meio do seu povo. Deus esteja com você. Deus faça de ti alguém na sociedade em que você venha viver a glória do Senhor nos seus fazeres de dia a dia, em que você seja esta pessoa bem disposta, em que Deus vai trabalhar com ele neste mundo, para que muitas pessoas consigam ver a glória do Senhor neste mundo. Não se desvaloriza. Você não é aquele perdedor. Você não é aquela pessoa que sempre pensa que é incapaz na sociedade, mas você é capaz de fazer grandes coisas. Você é capaz de transformar este mundo. Por quê? Porque a tua recepção que determina a tua transformação. O seu limite que você tem como potencial, como dom, que determina o seu estabelecimento profético. Oh Deus, que esta pessoa que está me acompanhando neste momento, que receba esta coragem, que receba este dom, Mabro, seca, recomabro desta carianda, que receba esta força, esta coragem, esta glória misteriosa que tu transmite em nós. Esta pessoa que sempre se sente incapaz na sociedade, neste momento que tu derrama na mão dele uma nova semente, para ele conseguir entrar em ação, para ele mudar a história da sua sociedade, de mudar a história da sua geração, e coloca na boca desta pessoa que está me acompanhando neste momento uma nova semente e um novo testemunho, para que tudo venha mudar pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Você que perdeu a esperança, você que perdeu a coragem, você que não está mais sentindo assistência, o apoio, a presença de Deus na sua vida, eu estou a colocar a minha mão na sua vida pela fé, em nome de Jesus. Que tudo venha mudar, que tudo venha mudar, que Deus esteja com você daqui para frente. O seu futuro brilha mais do que o seu presente. Deus te abençoe.
Lord, you seem so far away, a million miles or more it feels today.